Pessoal, não teve jeito, vamos ter que falar de coronavírus e como que o coronavírus pode afetar o seu negócio de calçado. Fica no vídeo comigo que você vai entender essa correlação e o que dá pra gente fazer para se preparar aí por essa possível crise que tá para vir. Pessoal, seguinte, ó, primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu não sou uma pessoa catastrófica, né? Eu não sou aquele, o mundo vai acabar, e agora? O que vai ser da humanidade, né? O detalhe é o seguinte, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Há pouco tempo atrás a gente teve o Ebola na África, um pouco antes a gente teve o H1N1, né? A gripe aviária, a gripe suína, enfim, teve de tudo, né? E isso é sempre cíclico, ele aparece, atrapalha muito, causa muito problema, principalmente quando está relacionado à saúde, né? Mas isso acaba passando, passa 3 meses, meio que ninguém mais ouve falar, fica só na história, né? O detalhe do coronavírus é que é um negócio que ele pode afetar um pouquinho mais profundamente a economia. Gente, eu não sou infectologista, eu não sou uma pessoa que estou para falar de todo o problema sério que realmente é de saúde mundial, pessoas morrendo, isso é muito triste. Mas, primeiro, a gente tem que tentar ver como que a gente faz para se proteger, o que a gente pode fazer para ajudar, mas principalmente, eu estou falando aqui para uma audiência, que é a audiência da Vendrata, né? Ou seja, pessoas que trabalham com a venda de calçado, e se está por vir uma crise, a gente tem que ver o que dá para fazer para se preparar. Seguinte, pessoal, eu até o momento eu não tinha nem pensado em falar ou fazer um vídeo de coronavírus, mas eu acompanho o mercado financeiro faz muito tempo, né? E o que eu vi acontecendo do dia 6, que é de sexta-feira, até hoje, que é quinta-feira, né? Hoje é dia 12, então me chamou muita atenção, né? Primeiramente, né? Fica tranquilo que no final vocês vão entender o porquê dessa introdução aqui e como que a gente faz para tentar se proteger um pouquinho de como esse problema pode afetar a venda do calçado diretamente, tá? Eu reparei que no mercado financeiro, o Ibovespa, a pessoa fala, tá, mas eu vi no Jornal Nacional, o Ibovespa caiu, isso não muda nada na minha vida, né? Claro que não, se você não tem investimentos, coisa assim, mas pensa uma coisa, lá tá as maiores empresas do país, desde as empresas de energia elétrica, das empresas de combustível, enfim, alimentos, enfim. E quando ela cai drasticamente, com certeza, por mais que a gente não tenha investimentos, ela afeta de uma certa forma, a gente começa a perceber nos preços ou algo assim. E ela não caiu, gente, ela se estatelou no chão, né? Realmente o que aconteceu é o seguinte, eu não tenho certeza que está acontecendo agora, nesse momento, né? Eu vi a bolsa agora em Ibovespa, no final do ano ele chegou a 120 mil pontos, era um recorde, e agora, eu olhei faz 5 minutinhos, agora é quinta-feira, dia 12, 4h30 da tarde, ele está ali próximo dos 72 mil. Gente, basicamente o Ibovespa ele derreteu, né? Não chega a 50%, mas é mais de 30% em uma semana. Isso, se eu não me engano, eu acho que nunca aconteceu. Nós tivemos em 2017 o Joesley Day, né? Que foi aquela problemática de política, tudo, né? Tivemos no impeachment da Dilma também uma retração da Bolsa, mas naquela incerteza, né, do que ia acontecer na economia do país, aquilo ia sendo decrescente. Eu não me lembro de ter visto isso numa semana, mas eu não sou especialista em bolsa para estar falando. O que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, pessoal, o pau está comendo, essa é a verdade, né? Então, assim, o que eu podia falar para vocês, foi acionado pela 4ª vez na semana o Circuit Breaker. O que é? É um sistema de proteção da bolsa. Quando ela cai mais de 10% em um dia, isso é muito, né? Mesmo que você não entenda de bolsa, fica tranquilo. Ela aciona um modelo de segurança dela, que é esse Circuit Breaker, ou seja, ele fica meia hora e interrompe todas as negociações. Por quê? Isso daí é um sistema de segurança pelo seguinte, às vezes aquela coisa, sai uma fake news ou uma coisa assim, ou alguma coisa catastrófica, e a turma sai todo mundo em debandada correndo, derruba muitos valores de uma forma exagerada, e isso é para proteger um pouco o investidor. Ela volta depois de meia hora que ela ativa esse sistema. Se em meia hora ela chegar a 15%, ela ativa pela 2ª vez por 1 hora. E se depois que ela voltar em 1 hora, as negociações ela cair 20%, aí ela fica, ela não volta mais a operar no dia e só volta quando a B3, que é a bolsa, volta a falar, ela dá uma nota, um parecer de quando que vai abrir. Isso é uma forma de proteger o investidor dessas coisas assim de debandadas, né? Tá todo mundo em pânico. E adivinha, gente, o coronavírus está causando pânico. Está se alastrando por vários países, está sendo um problema gravíssimo e a Organização Mundial da Saúde declarou, acho que ontem, na terça-feira, que é uma pandemia, ou seja, uma pandemia não muda nada do que a gente já estava vivendo antes,
Porém, ela quer dizer o seguinte, que o mundo, o globo inteiro, a Terra está em risco por conta desse vírus, né? Então, assim, todo mundo tem que se proteger, tomar medidas, principalmente as organizações da parte da saúde. Bom, mas Rafa, o que isso tem a ver com o calçado? Sempre quando a bolsa cai muito, eu sempre já percebi um padrão, né? Isso não é uma regra, mas isso sempre acontece, o dólar dispara. Você pode ver que quando ele foi para aquela primeira, que ele passou dos R$4, foi bem quando a bolsa estava no menor patamar da última década, que foi no impeachment da Dilma. O dólar bateu R$5, a hora que eu vi eu quase caí de costa. Ontem ele tinha chegado a 4,80, eu vi agora valendo R$5, né? $1 é R$5. Pensa o seguinte, gente, vamos pegar o calçado, né? Hoje a Vendrata ela não produz nada, ela não importa calçados da China, nem é viável no Brasil, tem calçados chineses no Brasil, mas assim, não é viável por uma proteção do governo que chama anti-dumping, alguma coisa assim, eu não sei a pronúncia correta, mas não é viável você trazer o sapato de lá, mesmo sendo mais barato, porque a taxação dele é muito alta, que é para estimular o mercado interno, né? Só que quase todo o material vem da China, ou seja, o notebook lindo da cor salmão. A China hoje, gente, ela é a segunda maior economia do mundo, ou seja, ela é um parque industrial do planeta, né? Assim como o Brasil é um celeiro na parte de comida, agropecuário principalmente, a China é na parte industrial. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tudo está lá, ele produz boa parte tudo na China. Hoje dificilmente, você pega uma caneta, se ela não foi produzida na China, a tinta, a tampa, o material veio de lá. O calçado não é diferente. Sabe aqueles strass maravilhosos que você vê no calçado? Aquelas pedrinhas provavelmente foram feitas, grande maioria, na China. Ninguém consegue bater os preços deles, então o pessoal importa. O sintético, né, que é o PU, ou o material que é feito a parte de cima do calçado, né? Então também grande parte, eu posso chutar, eu não tenho certeza, quase 90% é importado da China. Eu não compro o material da China, mas eu compro de um fornecedor que com certeza ou trouxe de lá ou produz lá de alguma forma assim. Isso é a grande maioria, estou no calçado há muito tempo, estou falando isso para vocês com propriedade. Então, se os strass, o material, o solado, Rafa, mas a sola eu faço, por exemplo, a sola eu compro aqui de Jaú, uma empresa faz a sola, mas o material que injeta a sola vem da China. Se o dólar dispara, e boa parte dos materiais, dos insumos que vão no calçado vem da China, adivinha o que vai acontecer com o preço desses materiais? Agora você começou a entender a correlação, né? Ou seja, a gente está prestes, né, a ter um grande problema em questão de preços e demanda. Só que o problema ele não para aí, né? Vai aumentar o preço. O brasileiro está acostumado já passou a época da inflação, a gente já está acostumado a tomar paulada assim. Tem um outro probleminha um pouquinho mais grave que eu estou percebendo. Seguinte, pessoal. Com esse negócio dos aeroportos, se você bater um Google aí, você vai achar alguma coisa, que o Trump não deixa mais os aviões entrar vindo da Europa nos Estados Unidos, cancelado o voo. Ontem, né, para ver como que essa coisa está indo, a Vendrata fica num polo calçadista na cidade de Jaú, estado de São Paulo. É uma cidade pequena, uma cidade que não chega a 150 mil habitantes, né, no interior do estado de São Paulo, no país chamado Brasil. Ontem, caiu aqui na fábrica um libanês que está procurando calçados, que está aqui no Brasil para comprar calçados porque ele não está conseguindo há um mês importar da China. Então é o seguinte, gente, vamos fazer uma correlação agora. O dólar subiu, os preços dos insumos podem disparar. Só que isso é um efeito cascata, ou seja, as fábricas estão trabalhando, a gente está com o estoque aqui prontinho. Então não tem um efeito imediato. O detalhe é o seguinte, que se isso continuar, pode ser que amanhã algum laboratório fala que pode falar que achou a vacina para o coronavírus e isso daqui é um vídeo que vai ficar esquecido já daqui 2 meses, né? Se isso continuar se alastrando, esse efeito cascata dessas disparada do dólar, com o índice da bolsa caindo, vai começar a repassar esses custos para a gente, né? Junto com isso, não basta só o preço. A China, que é o maior produtor de material de calçado do mundo hoje, ela está parada. Boa parte das cidades, lá eles não falam estados, né, como aqui no Brasil eles falam províncias. Eu tive uma experiência, eu fui 2 vezes para a China, eu fui em 2014 e fui em 2015. Né? E lá é o seguinte, eles têm um ano novo chinês, que para a gente aqui é acho que meados de janeiro, fevereiro, e quando isso acontece, como é um país completamente voltado para a indústria, né? Eles têm muitos trabalhos assim, de trazer pessoal da parte agropecuária, que mora no campo, para levar a trabalhar nas fábricas. Quando acaba o ano, no Ano Novo Chinês,
É quase assim, eu lembro que conversando com a moça lá na China, ela falou para mim que é como se fosse a maior migração na Terra dentro de um próprio país, que as pessoas param para o Ano Novo Chinês e voltam para suas casas. Então, o trânsito que fica na China é absurdo. E eu vi uma informação ontem, né, nos portais aqui de notícia que a gente acompanha, o UOL, o Globo, o pessoal, né, e a gente viu ali falando o seguinte, que mais de 360 milhões de trabalhadores, né, gente? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, mais de 360 milhões de trabalhadores na China não estão conseguindo trabalhar, foram enviados de volta para suas casas porque as fábricas são fechadas por conta do perigo de contágio e continuar alastrando esse coronavírus enquanto ainda não tem uma solução. Então, a hora que eu vi isso, eu falei, gente, não tem gente produzindo lá sola, não tem gente produzindo metal, e o dólar disparou. Os poucos que estão produzindo, lei da economia, oferta e demanda, ou seja, diminuiu a quantidade de produto e tem muita gente querendo comprar, é preço mais alto, isso é uma regra de mercado. Então pode ser que acabe encarecendo demais o calçado ou os insumos dele e os fabricantes repassem isso para quem compra calçado. Então a gente pode ser, gente, eu não estou falando aqui que nossa, isso vai acontecer, tá? Amanhã, como eu falei, de novo, eu ressalto, pode aparecer, sair uma vacina e isso daqui virar uma notícia que já passou, né? Tirando toda a problemática da parte de saúde, de pessoas doentes, é muito complicado, mas nós estamos falando aqui da parte de negócio de calçado. Então é o seguinte, gente, a gente tem como previsão, né, uma previsão assim, se isso não mudar essa situação, nós podemos ter um aumento significativo de preços e falta de produtos. Essa é uma hora-chave para a gente pensar em o que fazer. Seguinte, eu vou falar aqui para vocês, eu sou da Vendrata, né? Então, o seguinte, nós estamos com um estoque fantástico até para o Dia das Mães. Então, eu garanto para vocês que trabalham com a gente que não vai faltar produto e dificilmente antes do primeiro semestre, né? Até junho, ou seja, acabar, vocês não vão ter aumentos de preços, né? Por quê? Porque nós nos preparamos muito forte, não para o coronavírus, né? A gente não sabia disso, isso aconteceu em 31 de dezembro, o primeiro caso de coronavírus registrado na China, mas nós preparamos muito para 2020, né? Então, assim, talvez aí por sorte ou por simplesmente estratégia, nós estamos com o estoque bombando, com produtos novos, sem alteração de preço. E é o seguinte, gente, eu gosto muito de finanças, eu acompanho muita coisa e tem um cara que é o maior investidor em bolsa do mundo hoje, é o Warren Buffett, né? E ele fala o seguinte, né? Compre quando as pessoas estão com medo, quando as pessoas estão sorrindo demais, você fica na sua. Mais ou menos é isso, de uma forma bem simples, né? Então é o seguinte, um pouco antes dele tem o Rockefeller, né? Que foi um dos caras do mundo moderno, um dos caras que mais o maior patrimônio que a gente já viu nos tempos modernos, né? Então é o seguinte, ele falava, compre quando há sangue nas ruas. Eu acho um pouco pesado, né? Até um pouco frio, mas na verdade é o seguinte, ele passou tempos de guerra, e tempos de guerra para os negócios é péssimo. Só que justamente aí, quando está todo mundo correndo, quando está todo mundo com medo, abre uma janela de oportunidade. E esse é o recado principal que eu queria dar do vídeo para vocês. Se essa situação do coronavírus não for resolvida rápido, talvez nos próximos 10, 15 dias, o impacto vai ser muito grande, ou seja, preços e possível falta de produto, né? Então eu estou falando para vocês o seguinte, nós temos um estoque fantástico e não temos previsão de repassar nenhum aumento de custo até junho. Rafa, mas e depois de junho? Não sei, a gente não sabe como vai acabar essa história do coronavírus. Eu acredito que isso, pelo amor de Deus, precisa resolver em 30 dias isso, porque a situação geral na questão de saúde está ficando muito complicada, né? Mas é o seguinte, pensando em negócio, né? Até junho nós estamos com os preços garantidos e não vai faltar calçado. Mas é muito importante que você se prepare para isso justamente agora. Por quê? Para quem trabalha com calçado sabe que o primeiro Natal do ano é o Dia das Mães e logo em seguida vem o Dia dos Namorados, é uma época boa de vendas. Imagina se você espera um pouco para ver o que vai dar, porque o comércio está ruim e você não está vendo mulher andar descalça. Talvez não tenha, o comércio não seja tão aquecido com todo esse pânico, com toda essa notícia, né? Mas você não está vendo mulher andar descalça, então vai ter vendas, né? Quem tiver produto com o melhor preço, obviamente, sai na frente. E essa eu citei o Rockefeller, citei o Warren Buffett, por quê? É uma janela de oportunidade. Rafa, você está falando que é para mim pegar todas as minhas economias e comprar calçado agora? Não. Se você é pequeno, tente vender o máximo possível sem se estocar. São momentos que podem ser difíceis, então não é interessante. Se você é pequeno, está começando por capital. Se você já está um trabalho um pouco mais adiantado, entendeu tudo isso que eu estou falando aqui e está acompanhando o que está acontecendo, essa é uma hora de oportunidade.
Poxa, eu sei que eu preciso de X mil pares para trabalhar até o Dia das Mães. Eu não vou esperar abril para ver o que tem, eu não vou esperar agora. Eu vou começar a separar já, eu vou começar a me organizar já. Para quê? Para que você não perca vendas, não tenha um déficit de venda, não tenha dificuldade de produto e também não acabe sofrendo com preços mais altos, né? Oportunidade de negócio é o seguinte, gente, se está todo mundo vendendo mais caro e você pagou mais barato, você consegue ter um preço melhor, mas ainda um pouco abaixo do que os outros estão fazendo, você ganha mais dinheiro. Para quem é negócio, eu citei Rockefeller e Warren Buffett justamente para falar isso. É uma oportunidade. Tem que ser cauteloso, tomar cuidado, não adianta sair correndo, comprando adoidado, mas o recado é esse. Existe sim uma previsão muito séria, né, que pode mudar do dia para a noite, porém nesse momento, olhando o dólar, olhando o mercado, olhando o que está acontecendo, pode sim faltar produto e encarecer demais nos próximos 3 meses. Então, o recado é esse, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Queria tentar contribuir de alguma forma para a galera, para se preparar com tudo isso. Meu Deus, o que vai ser agora? O que a gente faz? Estava começando um negócio novo, o que eu faço? Né? Então, quem sabe isso pode ajudar um pouquinho, clarear um pouquinho. Se você não estava a par disso, é muito interessante também usar essa informação a favor do seu negócio, da sua empresa, né? Então, queria compartilhar com vocês. Legal? Obrigado, até mais, gente. Até o próximo vídeo.